Amém? Mais uma terça-feira aqui no nosso estudo bíblico e hoje vamos continuar a falar sobre a lógica invertida de Deus. Como Deus trabalha de forma diferente daquilo que nós percebemos, vemos, pensamos, cogitamos e planejamos. Deus ele faz ao inverso. Deus usa a lógica invertida para que o nome dele seja glorificado, para que não haja dúvida que foi ele que fez, é ele que está se movendo nas coisas que nós não podemos ver, que nós não podemos imaginar, não podemos perceber. Deus trabalha de forma invertida. E isso nós já chegamos até Elias e Eliseu. Hoje nós vamos entrar nos profetas que foram os profetas, os homens chamados por Deus após o povo de Deus ser levado à Babilônia. Quando o império cai, quando o reino de Israel é dividido, quando o reino de Israel é subjugado pela Babilônia, Deus levanta homens para trabalhar na forma invertida, na lógica invertida. Deus faz coisas que nós não podemos crer que ele faria daquela forma, porque nós não conseguimos pensar como Deus, planejar como Deus e ver como Deus diz para o seu profeta: o Senhor não vê como o homem vê. Deus, ele vê aquilo que nós não podemos ver, ele faz aquilo que nós não podemos nem mesmo imaginar. Por isso que os impossíveis dos homens é possível para Deus. Vamos lá no livro de Daniel, no capítulo 1 de Daniel. Vamos ler alguns versículos. Hoje é estudo bíblico. Pega aí a caneta, o seu papel, pega a sua Bíblia, Daniel capítulo 1. Vamos começar no verso 5. Vamos ler alguns versículos de forma tranquila, calma, porque hoje é estudo bíblico. O rei determinou que recebesse em suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Então, quando esses jovens foram presos na Babilônia, a Babilônia escolheu os melhores que tinha Israel e determinou que eles fossem alimentados com a mesma comida que o rei era alimentado. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhe deu novos nomes na Babilônia. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer desses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito com que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo do meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento de vocês, deve comer o vinho que ele deve beber. E se ficarem com a aparência abatida em comparação aos outros rapazes da sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, de Misael e de Azarias. Façam uma experiência conosco durante 10 dias. Disse: dei-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados 10 dias, compare a nossa aparência com a dos outros rapazes, que comem a comida do rei. Depois decida de acordo com o que você viu. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhe dava legumes em vez de comida e do vinho servido aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E Daniel concedeu a capacidade especial de interpretações. Ao término do período do treinamento ordenado pelo rei,
o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. E o rei conversou com eles, e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir o rei. Sempre que o rei consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Daniel continuou no palácio até o primeiro ano do reinado de Ciro. Então, nós vemos que Deus, ele deu entendimento a Daniel se mover na lógica invertida. O que era o conceito razoável, humano, entendido naquele momento, era que as pessoas comessem daquela melhor dieta, daquela melhor comida, da comida com mais proteína, com mais substância, comesse a coisa melhor que era servido no banquete do rei. Mas Daniel, se movendo dentro da lógica invertida de Deus, chamou os seus amigos, conversou com eles e mostrou que Deus tinha revelado que ele se alimentasse de uma comida que não era, dentro de uma lógica humana, a mais indicada. Então Deus usa a resistência da dieta, nesses capítulos aqui em Daniel, que Deus usa a resistência da dieta e do fogo para mostrar o seu poder de inverter a lógica. Quando Deus se move dessa forma, vai contra nosso entendimento. Por isso que aquele homem que estava encarregado de cuidar de Daniel, ele falou assim: isso é loucura, vai dar problema para mim, provavelmente o rei vai me matar. Mas Daniel fez uma proposta com ele, e durante 10 dias ele viu que Deus estava movendo de uma forma que, apesar de ser contra a lógica, aquilo que Daniel tinha decidido em fazer a vontade de Deus, Deus estava dando a eles a capacidade de se mover e ter mais força do que os outros. Quando no final eles viram ali que o povo que tinha acabado de ser conquistado, a lógica era o quê? Já que eu estou sendo levado como prisioneiro, vou ficar dentro do palácio, e lá no palácio eu vou comer a mesma comida que o rei come. É isso que eu vou me alimentar bem, vou comer melhor para ficar mais saudável, para ficar mais inteligente, para ter mais força. Essa é a lógica humana, mas Deus inverte essa lógica, porque Deus queria mostrar para todos que a capacidade daqueles que crê nele, daqueles que esperam nele, não vem daquilo que nós comemos, mas daquilo que Deus nos alimenta. Deus nos alimenta com o pão da vida, Deus nos alimenta com a tua palavra. E se nós queremos ficar mais forte, mais capaz, mais inteligente, nós precisamos depender. Então a dieta de Daniel era uma dieta da dependência. Deus nos chama para comermos daquilo que ele tem para nós, que é a sua palavra, ser dependente da palavra. Nós nos alimentamos com muitas coisas deste mundo. Deus está chamando para a gente viver dentro da lógica invertida deste mundo, se alimentar daquilo que nos traz vida e abundância. Jesus sempre falou isso, para comer dele, para se alimentar dele, para nós termos a comida que Deus nos dá. Porque Jesus conseguia fazer a vontade de Deus? Porque ele falou para os seus discípulos: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. E qual era a comida que Jesus ia comer? A vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Nós também vemos aqui no capítulo de Daniel a lógica invertida, dentro da fornalha, dentro de uma fornalha ardente, onde o fogo consome, onde o fogo destrói, onde o fogo elimina. Aqueles homens se movendo dentro da lógica invertida de Deus, eles creram que Deus era poderoso para preservar eles dentro do fogo. E o rei, irado com aquela situação, por eles não se dobrar à vontade do rei, não adorar a imagem que Deus criou. Quando nós se submetemos a Deus, nós vamos enfrentar grande oposição. As pessoas querem servir a Deus e não querem ter oposição. Muitos querem pregar o puro evangelho e não querem que aqueles que pregam o falso evangelho se levantem contra eles. É natural, quando nós pregamos o evangelho puro, simples,
de forma ali dentro da vontade de Deus, na inspiração do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, se movendo pela vontade de Deus, pela integridade da palavra de Deus. Há aqueles que são os adoradores do falso evangelho que vão se levantar contra nós. E eles se levantam querendo nos destruir, querendo nos envergonhar, querendo acabar conosco. Assim aconteceu com aqueles 3 amigos de Daniel, que estavam sendo perseguidos porque eles não submeteram à mentira da adoração falsa. Eles falaram: não, nós só adoramos a Deus, nós servimos a Deus, vamos te jogar na fornalha se você não fizer isso. E eles viram que dentro daquela fornalha eles estariam mais protegidos. Por quê? Porque Deus está com ele. Quando nós se colocamos do lado de Deus, Deus está conosco. E o fogo, ele não revela a nossa destruição. O fogo revela a presença de Deus. Quando o rei mandou jogar eles lá dentro do fogo, o que aconteceu? O fogo trabalhou na lógica invertida de Deus, porque o fogo consumiu os soldados que tentou levar eles lá para dentro e jogaram eles lá dentro, consumiu as cordas que eu amarrava, né? E tudo ali estava sendo consumido por fogo, menos a roupa deles e eles. E dentro daquele fogo se manifestou a presença. Quando nós se submetemos a andar na lógica invertida de Deus, Deus está conosco. E o fogo, a nossa provação, né, as circunstâncias difíceis que nós enfrentamos, revela a presença de Deus. Que o rei olhou e viu o 4º homem. Não lançamos 3? Sim, mas tem 4 lá dentro. E o 4º tinha a aparência do Filho de Deus. Jesus, ele se faz presente quando nós andamos dentro da lógica invertida dele, não dentro da vontade do mundo. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas ela é o inverso da nossa vontade. É o inverso daquilo dentro da lógica. Ela é o inverso daquilo que o homem vê, que o homem sente, que o homem busca. Quando Daniel também se coloca de não se submeter a uma falsa adoração, né, que era adorar somente a pessoa do rei, que ninguém poderia adorar outro Deus que não fosse rei. E como Daniel não adorava o rei, adorava somente o Senhor, ele não se submeteu a isso. E por causa disso ele foi lançado dentro das covas dos leões. O que acontece quando uma pessoa é lançada numa cova que tem leões famintos? Acontece dentro da lógica humana, aqueles que se movem na lógica humana seriam destruídos. Mas Daniel, ele se movia pela lógica invertida de Deus. Ele fazia a vontade de Deus. Quando ele foi orar, quando ele se colocou, ele continuou tendo a sua comunhão com Deus, mesmo sob o risco de morrer. Essa é a vontade de Deus. Deus prova e guarda ele, faz o leão fazer um jejum forçado. Os leões famintos obedecem o anjo do Senhor que o Senhor envia. Quando nós nos movemos na vontade de Deus, comendo aquilo que Deus determina, a dieta da dependência, quando nós se movemos na vontade de Deus, não temendo ao fogo que este mundo pode lançar-nos, Deus nos guarda nessa fornalha. Quando nós submetemos à vontade, né, a lógica invertida de Deus, mesmo sendo lançado na cova dos leões, Deus nos preserva, porque aqueles que são os falsos, os enganadores, os mentirosos, aqueles que se levantam contra nós, foram lançados naquela fornalha, eles foram destruídos pelos próprios leões que não atacaram Daniel, porque Deus protege os seus filhos. E com isso nós vamos para outros 2 profetas. Falamos de Daniel e seus amigos. Agora vamos para Jeremias e Ezequiel. Vamos usar 2 capítulos. De Jeremias nós vamos usar somente o capítulo 32. Tem muita coisa em Jeremias na lógica invertida, mas é um estudo mais dinâmico, né? E também Ezequiel 37. Na lógica invertida dos sentinelas da esperança no caos. Diante do caos que o povo de Deus estava vivendo, houve 2 homens que Deus chamou para ser os sentinelas. Deus, ele chama as pessoas para trabalhar para ele, e muitas das vezes nós, principalmente nos tempos presentes, achamos que trabalhar para Deus é conforto, é prosperidade, é ter, né, vantagem, é estar tudo bonito, tudo legal, sem oposição. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, trabalhar para Deus
é trabalhar dentro da lógica invertida deste mundo. Quem trabalha para Deus receberão perseguição. Quem faz a vontade de Deus, né, neste mundo terá aflição. Quem faz a vontade de Deus anda por um caminho estreito e apertado. Quem faz a vontade de Deus se torna inimigo do mundo e o mundo ataca. Então aqueles homens que foram chamados para ser sentinelas da esperança, eles foram chamados para ser sentinelas da esperança diante do caos, quando o povo estava subjugado, preso, jogado dentro de um outro país, lá servindo como escravos. Jeremias, Deus fala para ele: compra um campo no lugar de batalha. Para Ezequiel, Deus fala assim: profetiza sobre os ossos secos. A inversão de Jeremias é uma compra que é para perder dinheiro, é para jogar dinheiro fora. Deus fala para ele: vai lá e compra, lá em Jeremias capítulo 32, e ele foi. E aquele campo que ele foi comprar simbolizava o quê? Deus manda comprar o campo para sinalizar que haverá retorno. Porque quando você compra um campo em meio à guerra, é só quem tem a certeza, tem a fé, que haverá uma restauração. Essa restauração que ninguém via naquele momento. Deus estava falando de algo que as pessoas não podiam ver. Dentro da lógica humana, aquilo era desperdício, aquilo era jogar dinheiro fora, aquilo era investir no nada, era aplicar em fundos que seriam roubados. Mas Deus falou para ele: compra o campo, porque haverá retorno. Este povo que foi vai retornar. Retornará muito tempo depois, mas vai retornar. E Jeremias obedeceu. Quando nós nos movemos dentro da lógica invertida de Deus, nós alcançamos o propósito de Deus na nossa vida. Muitas das vezes nós achamos que alcançar o propósito de Deus na nossa vida é quando a nossa vida tiver com as coisas tudo no lugar, tudo certinho, financeiramente, dentro do ministério, dentro da nossa vida profissional, as coisas estão fluindo do jeito que nós queremos. Mas Deus, Ele quer que a gente se mova dentro da lógica invertida. Independente da circunstância, temos que fazer aquilo que Deus determinou. Deus determinou que devemos perdoar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, né? Dividir com aqueles que não têm, ajudar aqueles que estão caídos, salvar o seu inimigo, restaurar o fraco. Deus manda fazer as coisas que este mundo é loucura. Deus manda pregar o amor para aquele que quer, além de te odiar, ainda quer te matar. E Deus manda que fazemos aquilo que o mundo jamais faria, que as pessoas que se movem pela lógica humana não faria. Mas Deus não quer que você ande pelo caminho largo, pelo caminho fácil, pelo caminho que o mundo anda. Deus quer que nós andamos no caminho invertido dos deles, dentro de uma lógica invertida. Deus quer que eu ande pelo caminho mais difícil, porque é o caminho apertado e estreito. Então está ali Jeremias, apesar da circunstância que ele estava vivendo, apesar do mal que o povo dele estava vivendo, Jeremias pegou o recurso que tinha e foi lá e comprou um campo. Os seus amigos, os seus parentes, as pessoas que viram ele fazendo isso, o chamaram de louco, de burro, de insensato, mas ele simplesmente obedeceu à voz de Deus. A lógica invertida de Deus manda comprar para sinalizar que haverá retorno. Comprar o campo no meio da guerra é um ato de fé na restauração invisível. A inversão de Ezequiel, o Vale dos Ossos Secos, lá em Ezequiel capítulo 37, Ezequiel é levado a um lugar de morte, a um lugar de uma morte tão profunda que os ossos estavam sequíssimos. E lá naquele vale, Deus pergunta para ele, que pergunta de Deus? Poderão viver esses ossos? Deus não disse aquelas pessoas. Deus fala os ossos, porque a morte estava mais do que confirmada. A morte estava entranhada, estava revelada naqueles ossos. A lógica humana responde: impossível. Ezequiel, que já estava se movendo na lógica invertida de Deus, ele disse: tu sabes, Senhor. Na inversão, quando Deus faz a inversão, pelo sopro da palavra, o que era pó vira um exército. Deus inverte.
do pó um exército. Deus inverte o cemitério em quartel. Né? A vida não vem da carne. A carne vem depois que Ezequiel profetiza. E a profecia é pelo Espírito, porque Ezequiel profetizou pelo Espírito, segundo a palavra de Deus. Ele disse, segundo a palavra de Deus, e pelo Espírito ele profetizou. Depois que ele profetizou, os ossos se reuniram. Então os próprios ossos, não foi alguém que foi lá, pegou osso por osso e colocou no lugar. Foi a palavra que trouxe vida. A vida vem pelo Espírito, porque é por isso que quando Deus fez o homem, ele fez aquele boneco de barro, do pó da terra, do material mais insignificante, daquilo que era sem valor, sem capacidade nenhuma. Porque o que o pó da terra pode fazer? Nada. Do pó vieste, para o pó retornará. Então, aquilo que não tem vida, Deus trouxe vida. Como? Quando ele soprou o seu Espírito no pó. A lógica de Deus vem daquilo que nós não podemos trazer por nós mesmos. Deus quer que a gente se mova dentro da lógica invertida, e para isso eu preciso do Espírito. Eu tenho que estar numa frequência de Deus. Deus, ele opera numa frequência que não é a frequência da carne. O apóstolo Paulo diz que aqueles que se movem pela carne não podem agradar a Deus. Mas aqueles que se movem na frequência do Espírito, aqueles que se movem no Espírito, agradam a Deus. E para me mover no Espírito, eu tenho que me mover numa forma invertida da lógica humana. E com isso nós vamos para o capítulo que fala do profeta que fugiu da graça. Vamos falar de Jonas. Jonas, ele não aceita a lógica invertida de Deus. Ele era um profeta de Deus, tinha a revelação de Deus, ele profetizava para o povo de Deus, ele era um representante de Deus dentro da sua nação. E quando ele recebeu a lógica invertida a respeito daqueles que ele não amava, que ele não gostava, que ele tinha ressentimento, que ele queria destruição, ele recebeu a mensagem e ele queria era vingança. Ele queria que aquele povo fosse destruído, porque era um povo que era inimigo do povo dele. Jonas representa a lógica religiosa. A lógica religiosa queria que Nínive, a cidade que Deus queria salvar, fosse destruída. Porque Jonas queria que eles fossem destruídos? Porque eles eram cruéis e mereciam o juízo de Deus. Jonas estava se movendo dentro do mérito humano, dentro da forma humana de ver, dentro da lógica humana. Ele foge porque ele sabia que Deus não se move dessa forma. Ele fugiu porque ele sabia que Deus é misericordioso. Ele falou assim, eu não vou lá porque Deus é misericordioso, eu vou pregar para aquele povo e aquele povo vai se arrepender. Então Jonas não queria que a inversão da lógica funcionasse com aquele povo. Mas Deus, ele envia um grande peixe, que dentro do conceito hoje, Deus envia um Uber, né, para que levasse Jonas para onde ele queria. Deus, ele é tão poderoso que ele inverte até a nossa vontade. O poder de Deus, ele inverte até aquilo que eu quero. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, quando tu for velho, você não vai fazer o que você quer. Outro te guiará e você fará a vontade de outro, a vontade do Espírito. Deus inverte a nossa vontade. E Deus invertiu, porque Deus enviou não somente a tempestade, não somente aquela circunstância em que todas aquelas pessoas no navio passaram, mas Deus enviou um peixe para ser o Uber de Jonas, para levar Jonas para a vontade de Deus. E quando Jonas vai lá, com a má vontade, a pregação mais curta, a pregação mais sem amor de toda a história,
resulta em quê? Deus inverte até as nossas vontades, né? Porque resulta em maior avivamento do Antigo Testamento. Deus usa um profeta relutante para salvar uma nação inteira. O profeta não queria pregar, o profeta foi forçado a pregar, o profeta foi levado quase que à força, né? Quase que não, foi mais do que a força, foi 3 dias depois de dentro do ventre do peixe que ele se arrependeu. Ele teve que levar 3 dias dentro do ventre do peixe para poder se arrepender. O coração dele era tão duro que mesmo dentro do peixe, ele levou 3 dias para se arrepender. E quando ele se arrependeu, Deus enviou ele para a cidade. Jonas fica irado com coisas que Deus falou para ele: você não está sendo razoável. Ele fica irado porque uma planta morreu. Deus enviou um bicho, aquela planta morreu. Mas ele não ficaria irado se Deus destruísse toda aquela nação. Aí Deus diz para ele: você, Jonas, está se movendo dentro do conceito humano, dentro da lógica humana, dentro dos sentimentos humanos. Mas nós fomos chamados para se mover dentro da vontade de Deus, dentro dos conceitos da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus. E para isso precisamos nos mover dentro de uma lógica invertida daquilo que o homem faria. E Jonas fica irado que a planta morre, mas não sente dor das almas. E Deus inverte o foco de Jonas para mostrar que a sua graça não tem fronteiras. Deus fala assim: um homem tem fronteira, os religiosos têm fronteira, aqueles que nós, os melhores de nós, que Jonas era um profeta. Jonas não era um cara ruim, Jonas não era um qualquer, Jonas era um profeta que profetizava para Deus. Até Jonas, dentro do seu conceito, ele estava se movendo da maneira errada. E Deus estava ensinando para ele, aquele que já tinha um conhecimento de Deus, que Deus trabalha na lógica invertida. Agora vamos falar também da lógica invertida na reconstrução sobre oposição. Está lá em Esdras e em Neemias. Em Esdras e Neemias nós vamos ver que Deus trabalha, né, na lógica invertida, até quando nós estamos reconstruindo aquilo que foi destruído. A reconstrução sobre a oposição. O povo de Deus tinha pecado contra Deus, tinha sido levado cativo, mas agora Deus enviou um rei, que era o dominante daquela época, o rei Ciro, e o rei Ciro permitiu que o povo voltasse para a terra. Quando o povo chegou lá, encontrou Jerusalém destruída, os muros de Jerusalém derrubados, o templo destruído. E Deus fez o quê? Deus usou para que aquele povo trabalhasse dentro da lógica invertida para reconstruir. Deus ele não eliminou os inimigos. Deus ele reconstruiu Jerusalém, mesmo ela cheia de inimigos. Isso representa o quê? Que Deus faz a vontade dele, porque para nós, dentro da nossa forma de trabalhar, nós vamos fazer as coisas quando tudo estiver certinho, não tiver problema, não tiver coisa. E precisamos, dentro da lógica humana, nós precisamos de fazer as coisas em paz, com tranquilidade, mas a Bíblia diz que no mundo tereis aflição. Então, a reconstrução dos muros, a reconstrução do templo, a reconstrução do altar, quando o povo volta, representa a nossa vida espiritual. Deus está reconstruindo em nós uma nova vida em Cristo, mas isso não quer dizer que nós não teremos oposição. A oposição está presente, é dentro desse momento de oposição, é dentro desse momento de luta, que o apóstolo Paulo disse que estamos em guerra, que, né, há forças espirituais contra nós, e é nesse momento que nós estamos reconstruindo a nossa vida. E nós muitas das vezes queremos facilidade. Aceitei Jesus, todas as coisas têm que ser boas. Aceitou Jesus, Deus está fazendo uma reconstrução na sua vida. Ele derrubou coisas, ele destruiu coisas, ele enviou forças inimigas que deixou a sua vida ser destruída, mas agora ele vai reconstruir. Mas isso não quer dizer que não terá oposição. A primeira oposição que nós temos é a nossa carne, é aquilo que está dentro. Por isso que os inimigos estavam dentro de Jerusalém. Porque a reconstrução do muro exigiria o quê? Um exército, força, muito material,
muitas pessoas capazes para construir, mas Deus ele reconstrói a cidade em ruína, cercada de inimigos, né? Que nós exigiríamos paz, né? Segurança, muita prosperidade, mas Deus faz quando? Deus faz renovando a nossa alegria. Deus, ele não dá o que nós precisamos dentro do conceito da lógica. Deus dá alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, o copeiro do rei, Deus, ele faz a inversão. Ele era copeiro do rei, vira engenheiro, né? Ele inverte a prioridade. Qual era a prioridade? A prioridade era servir o rei, mas agora ele está servindo a Deus. A prioridade era fazer o quê? A reconstrução do muro por pessoas capazes. Mas Deus fala assim, olha, inverte. Quem vai reconstruir os muros é cada família que mora próximo do muro. Todas aquelas casas que eram próximas do muro, cada um olhava para o muro em frente à sua casa e tinha ali o seu, vamos dizer assim, o seu objetivo no reino. Então, o nosso objetivo do reino é com a nossa família, com o nosso lar, é construir a boa, perfeita vontade de Deus em nossa casa, em nossa família. E ali aquele povo foi bem sucedido porque eles se submeteram. Eles reconstruíram com vigilância. A mensagem é dita. Quando dentro do conceito humano, nós queremos reconstruir, né, com segurança, mas Deus fala assim, reconstrua com vigilância, porque numa mão eles tinham uma ferramenta para poder fazer a reconstrução do muro, na outra mão eles tinham a espada. O que isso significa para nós? Que a nossa vida, ela é feita, a nossa reconstrução espiritual, ela é feita trabalhando, um trabalho árduo, duro, para reconstruir aquilo que foi destruído, mas com vigilância, vigiando, porque o nosso adversário, ele está perto. Naquele caso, o adversário morava em Jerusalém. Os povos inimigos continuavam lá. As pessoas que não queriam bem de Israel estavam dentro. E mesmo com aquelas pessoas lá, eles tinham a permissão do rei Ciro, para reconstruir. Mas eles não tinham a permissão do rei de tirar aquelas pessoas lá de dentro. Então Deus, ele dá a estratégia. A estratégia é o quê? O nosso Deus vai pelejar por nós. Neemias e Esdras diz, olha, é Deus que vai trabalhar. Faça a sua parte. Aquilo que foi designado, né? Dentro da lógica humana, a alegria do Senhor não vai servir. Mas dentro da lógica de Deus, ela é uma chave. Apóstolo Paulo disse que devemos nos alegrar sempre no Senhor. E ele escreveu isso quando estava preso, próximo de ser executado. Ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria, ela é a chave para a nossa vitória. Ela é a ferramenta que nós temos dada por Deus para a nossa reconstrução espiritual. Na lógica humana, a força vem dos músculos. Na lógica da reconstrução, a força vem da alegria que Deus nos dá em meio às dificuldades, em meio aos entulhos. O povo estava ali reconstruindo o muro e aquela cidade estava cheia de entulho. Deus falou assim, usa o entulho para a reconstrução. E agora, chegamos, bem dizer, ao final desse Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele, vamos dizer assim, ele é o cenário para que a lógica de Deus mais absurda viesse a acontecer. O próprio Deus viesse a habitar conosco. Aquilo que, dentro do conceito humano, jamais, as pessoas que não têm essa fé, elas têm uma dificuldade enorme de acreditar que Jesus é o Deus encarnado. Por quê? Porque isso foge da lógica humana. Como um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas vai se limitar, vai entrar no ventre de uma jovem que não sabia de nada, que não tinha entendimento de nada, que estava ali desesperada, sem saber o que fazer, ficou espantada quando recebeu a notícia. Mas é nesse cenário que Deus prepara para aquele momento da maior inversão acontecesse. Mas para isso,
ele preservou 400 anos de pleno silêncio. Deus não falou mais, Deus não usou mais profeta, Deus não falou mais com ninguém, Deus não trouxe visão, não trouxe revelação. Ele simplesmente, em Malaquias, encerrou e não falou mais. E ali para frente veio 400 anos. Quando Malaquias termina, a voz dos profetas se apaga. Para a lógica humana, Deus não está falando, ele não está agindo. Dentro do conceito humano, se Deus não falar, Deus não está agindo. O povo de Israel passou séculos sob o domínio dos gregos e depois dos romanos. O mundo parecia estar se tornando muito mais pagão, muito mais longe de Deus, mais violento, mais distante da vontade de Deus. A lógica do mundo diz: se o céu está em silêncio, a esperança morreu. E o céu ficou em silêncio 400 anos. Pensa, irmão, 400 anos. Nasce geração e morre geração e nada de ouvir a voz de Deus. Mas Deus estava trabalhando. E Deus trabalha até em silêncio. Deus trabalha no escondido. Deus trabalha quando nós não estamos vendo. Porque Deus, ele usa isso para chegar à plenitude dos tempos. Porque nesse período, Deus, ele faz coisas que nós achamos que é o homem que está fazendo. Nesse período, enquanto o povo esperava um grito, grito de Deus, Deus estava trabalhando lá no escondido. Ele usou os impérios que dominou naquele período, impérios que não estavam dentro da lógica humana, não estavam fazendo a vontade de Deus, mas aquele império estavam trabalhando para a vinda do Filho de Deus. A primeira coisa que eles fizeram, as estradas romanas. As estradas romanas foram construídas para um propósito. Qual o propósito? Para que o exército romano pudesse circular por todo o império. O que Deus fez? Deus usa aquelas estradas para que os seus missionários pudessem cruzar por todo o império. E a língua grega ela foi obrigado, todos que pertenciam ao Império Romano eram obrigados a aprender o grego. O grego clássico era para alguns, mas o grego comum todos tinham que aprender. Então a Grécia unificou o idioma, Roma forçou, mas isso permitiu que a mensagem de Jesus fosse entendida por todas as nações. Em todas as nações que chegou o missionário, ele falava em grego, porque ele foi obrigado a aprender grego naquele período. Mas não só ele, todas as pessoas que estavam subjugadas àquele império também sabiam o grego. Então não havia dificuldade em comunicação. Então, Deus estava trabalhando também para formatar uma língua que seria entendida por todas as nações. E também Deus estava preparando uma paz, a chamada paz romana. Para que serviu essa paz? O período de paz relativo, que para tantos apóstolos, missionários, a igreja pudesse circular, pudesse ir e vir. César estava pensando em quê? Em poder. Deus estava pensando em divulgação. Então César trabalhou pensando que estava trabalhando para ele, mas estava trabalhando para Deus. Deus, ele inverte as coisas. O homem pensa de uma forma, Deus está trabalhando de outra forma. Quando nós vemos que quando Deus vem anunciar a vinda de Jesus, depois de tudo isso estabelecido, de os dois impérios já ter concluído o que Deus queria, ele aparece, envia o seu anjo e diz que no ventre dela, daquela jovem, Deus ia habitar. O ventre virou um trono. O ventre agora recebia o Senhor da galáxia, o Criador de todas as coisas. Deus, ele faz um esvaziamento da sua glória para vencer os seus inimigos. Deus, ele não precisa ser forte como ele é forte. Ele, para vencer os seus inimigos, ele se enfraquece. A lógica invertida de Deus. E a escolha é improvável.
né, uma jovem de uma vila insignificante, Nazaré, né, sem status, sem a ideia da magnitude da sua missão, né, Deus inverte a posição do trono. O rei que governa galáxias resolveu ser limitado pelo espaço de um útero. Imagine, Deus, dentro do seu plano, fala assim, olha, eu vou ser, vamos dizer assim, inserido pelo Espírito no útero de uma jovem virgem. Ele se autolimitou. Deus, ele não foi limitado por alguém. Ele se autolimitou para vencer os seus inimigos, né? Deus, ele não veio para ser homem, desceu numa carruagem de fogo como Elias subiu, não. Ele veio escondido. A lógica de Deus invertida. Ele veio em silêncio. Ele se escondeu no ventre, depois se escondeu em Belém, depois se escondeu no Egito, depois se escondeu em Nazaré, até chegar à plenitude do tempo e Jesus vir e se revelar. Deus, ele vamos dizer assim, ele trabalha no silêncio, e quando Deus está trabalhando no silêncio, ele está ali fazendo algo muito grandioso, porque a plenitude do tempo, Paulo diz lá isso em Gálatas capítulo 4, vindo a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Mas a plenitude do tempo para nós era o quê? É o espetáculo, é a coisa mais maravilhosa, é a aparição sobrenatural, é algo grandioso. Mas Deus, ele, na plenitude de tempo de Deus, é algo que nós consideramos insignificante, pequeno. Jesus, ele foi um filho de um carpinteiro, aprendeu a profissão do seu pai, né? Ele se submeteu a morar em lugares simples, distantes, né? Lugares considerados, era desprezado pelas outras grandes metrópoles, grandes cidades. Então, Deus, ele trabalha dentro do ministério do oculto, né? O que estava escondido em Deus por séculos estava prestes a ser revelado, mas na lógica invertida. Deus, ele não revelou no espetáculo, ele revelou o quê? No silêncio de Deus, né? Não no espetáculo pagão. O que Deus está fazendo enquanto está calado? Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer para mim e para você. Talvez você esteja vivendo o seu período de silêncio. Você não ouve resposta, você olha para o mundo e vê que o mal está vencendo. Nós estamos dentro da lógica humana, nós estamos vendo isso. A sensação é que Deus parou de trabalhar na sua história, na minha história, na história da igreja. Porque nós olhamos para a situação da igreja, está uma igreja sem graça, sem poder, uma igreja sem o mover do Espírito Santo, uma igreja movida pela carnalidade, uma igreja movida pelo poder do dinheiro, pela influência política. Nós olhamos assim, Deus não está trabalhando, mas Deus está trabalhando. A loja invertida de Deus é no silêncio que as estradas são construídas. Deus está construindo uma estrada que vai nos levar para o céu. No escondido, né, dos milagres que não foram revelados, Deus está fazendo grandes milagres na vida das pessoas que nós não estamos vendo. Deus está se movendo. Deus, ele está trabalhando na igreja. Deus, ele está peneirando a igreja. Deus está peneirando o ministério. Deus está peneirando homens e mulheres para tirar o melhor. Deus está tirando da nossa vida aquilo que não serve. E muitas das vezes nós estamos olhando para o nosso sofrimento, estamos olhando para a nossa pequenez, para a nossa fraqueza e achamos como Deus vai fazer grandes coisas. Deus faz grandes coisas por causa dele, não por causa de nós. Por causa daquilo que ele é, por causa do que ele faz, por aquilo que ele pode. E Deus pode o impossível. O fato de nós não ouvirmos a voz de Deus, não significa que Deus não está trabalhando. Muitos ficam atrás
de profecias, indo atrás de um ou de outro. Aquieta-se, meu irmão. Ouça a voz de Deus na palavra. A voz de Deus falando através da palavra de Deus dentro de você. Não procure espetáculo. Procure, a vontade de Deus. Procure se mover naquilo que Deus já revelou, naquilo que Deus já mostrou para nós através da sua palavra e da forma que Deus trabalha. Deus trabalha na lógica invertida. Porque nós vemos que Deus, ele usa de Gênesis a Malaquias, ele usa o quê? Ele usa a coisa, vamos dizer assim, ele cruza toda a história com um fio de ouro, mas nós não vemos o ouro, porque queremos ver o espetáculo. Nós caminhamos desde Gênesis até Malaquias, vendo que Deus, ele não joga pelas regras humanas, Deus joga pelas regras divinas, pelo poder de Deus, pela capacidade dele. A capacidade dele é infinita, ele pode qualquer coisa. O apóstolo Paulo disse que se uma coisa não existe, Deus chama a existência. Deus, ele não depende das coisas que existem, porque tudo que existe foi chamado daquilo que não existe. Nós temos que crer como Hebreus capítulo 11 diz, que Deus, ele fez todas as coisas vindo do invisível. Aquilo que não era visível, Deus chamou à existência. Porque Deus, ele não precisa de matéria. Nós vimos isso lá no capítulo 1 do nosso estudo. Porque antes mesmo de criar o sol, ele criou a luz. Ele disse, haja luz. Porque ele é a própria luz. Toda luz que vem, toda luz que existe, toda luz que há, toda luz, qualquer astro, qualquer pessoa que reflete luz, ele reflete luz porque ele recebeu luz. Quando Pilatos disse, olha, eu tenho poder para te liberar, e Jesus falou para ele, você não teria poder nenhum se do alto não fosse te dado. Então, nós temos que entender que Deus, ele trabalha dentro de um conceito, dentro de uma forma diferente, de uma regra que está longe da nossa maneira de imaginar, pensar e agir. Porque Deus, ele pega o que é mais precioso, que é a sua presença, e coloca dentro de um receptáculo, dentro de um corpo feito do pó da terra. O pó da terra não vale nada. O pó da terra tem um valor insignificante. Deus pega aquilo que é mais precioso e coloca dentro de mim e dentro de você. Deus, ele trabalha na inversão dos protagonistas. Os protagonistas do mundo são os melhores, os mais fortes, os mais belos, os mais poderosos, os mais inteligentes. Mas Deus escolheu um homem velho, estéril, um casal que não podia ter filho para ser pai de nações. E de uma forma sobrenatural, Deus agiu e fez ele ser pai de nações. Deus escolheu um escravo para ser o dominante do império. José, ele saiu da escravidão, saiu da prisão para governar o Egito. Deus escolheu um homem gago, velho, que não acreditava mais nele mesmo, para libertar o povo dele do Egito, para enfrentar o homem mais poderoso daquela época, que era o faraó. Deus escolheu o menor da casa, o seu pai. Não considerou que ele poderia ser escolhido, não mandou chamar Davi. Ele só chamou Davi quando o profeta falou, chama ele. O profeta não achou que seria Davi, quando viu os outros filhos de Jessé, falou, esse é, e não era. Então Deus, ele escolheu o menor para ganhar o mais forte, que era o gigante, para derrotar aquele que todo o povo estava com medo. Deus, ele usa a lógica invertida para estabelecer o seu trono. Estabeleceu na vida de Davi. Deus escolheu o estrangeiro, o remanescente, para manter a linhagem, do Messias. Escolheu Ruth, escolheu a Reabe, que não era da linhagem nem de Israel, mas elas entraram na linhagem do Messias para mostrar que Deus estava salvando não por causa do povo, mas era por causa dele. Então Deus também ele usa a inversão das estratégias. Qual é a estratégia? É que a muralha vai cair quando o povo gritar. Quando tocar a trombeta feita por chifres de bois. O exército,
Deus tira soldado para vencer um exército que já era maior. Deus fala para Gideão, Gideão, tem povo demais contigo, né? Que guerras são decididas. Deus manda um coral ir na frente. Quando havia um grande exército acampado contra o povo de Israel, Deus fala para o profeta, para revelar para o rei, fala assim, olha, manda os levitas ir na frente cantando, porque a batalha, quem vence é o Senhor. Né? E Deus ele faz generais poderosos, Naamã, a mergulhar no rio barrento que ele não queria mergulhar. Ele fez para que ele recebesse o milagre. E Deus também usa o silêncio de 400 anos, né, para a gestação da plenitude do tempo. Deus trabalha naquilo que nós jamais trabalharíamos. Deus usa coisas que nós não usávamos. Deus usa circunstâncias que nós não usaríamos. Deus faz coisas que Deus ele prepara de forma diferente a sua vitória. E dentro dessa pequena consideração, nós estamos preparando para ir para o Novo Testamento. No Novo Testamento, nós vamos ver diferente da parte 1, né? Vimos Deus agindo através de homens falhos e circunstâncias invertidas. Na parte 2, veremos o maior de todos os escândalos, que é o próprio Deus se tornando um homem, a lógica invertida. Né? Para o homem, o poderoso é cada vez maior. Para Deus, o maior se fez menor para salvar a todos. Né? Que na lógica invertida de Deus, diferente do Antigo Testamento, ele não vai usar mais uma nuvem que guia, nem um fogo que consome, né? Ele vai usar o servo sofredor, aquele que não tinha aparência, nem formosura, aquele que não levantou a sua voz. Ele vai usar aquele que lava os nossos pés para nos dar a vitória. Na lógica invertida de Deus, Deus trabalha diferente de nós. Então olha para a sua vida e olha para aquilo que você quer. E o que você quer, a sua vontade não te ajuda. Os seus desejos, os seus planos, as suas ideias, elas estão te atrapalhando. Mas você tem certeza que vai ser assim. Tenha certeza que é na vontade de Deus. E a vontade de Deus é diferente da nossa. A lógica de Deus quer que você se submeta à lógica invertida de Deus. Nós vimos aqui que todo o Antigo Testamento, todos aqueles que fizeram a vontade de Deus, se moveram até mesmo contra as suas próprias vontades, dentro das suas próprias formas de pensar. E hoje Deus te faz você pensar. Você quer ser vitorioso? Então esqueça a sua vontade. Esqueça os seus desejos. Esqueça os seus planos. E venha para o plano de Deus. Porque Deus tem um propósito na sua vida. É fazer que todos vejam que é Ele que te deu a vitória. A vitória vem do Senhor. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Fique em paz.